Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Henrique, trazendo mais um coach aqui para. E depois, acho que o Flamengo colocou... O Flamengo nem teve uma grande atuação, mas a diferença é tão grande que o Flamengo não precisa de uma grande atuação para superar o Vasco. Eu acho que nesse... Muito mais fácil, parece, para o Flamengo. A impressão que a gente tem é essa durante o jogo. Porque é um time superior tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente. É um grupo de jogadores e um treinador que, como jogador, se acostumou a levantar a taça. Eu acho que a gente vai ter o Simon aqui. Essa diferença é uma realidade. Tá. Ninguém luta contra isso. Mas eu acho que nesse jogo, especificamente, no primeiro tempo, a arbitragem prejudicou o Vasco. Você está falando do gol, você está falando do cartão Dois lances. amarelo? Para mim, o Bruno Henrique já estava amarelado e ele chega com um braço no rosto do João Vitor. Para mim, ele era um lance para segundo amarelo. E ele depois acaba fazendo o gol. E tem um lance que é a grande polêmica do fim de semana até agora na arbitragem, que foi o impedimento não marcado no gol do Bruno Henrique. De fato, as linhas traçadas do VAR no Campeonato Carioca, elas são mais grossas. Só que mesmo com a linha mais grossa, dá para ver parte da cabeça do Bruno Henrique à frente e do ombro também. Então, assim, polêmica instalada, para mim a arbitragem errou. Para mim o Bruno Henrique estava impedido, foi um gol irregular. Acho que o Vasco, se reclamar dessa questão da arbitragem, ele está correto e deve fazê-lo. Só que se a gente for analisar friamente a diferença das duas equipes, não tem surpresa. O Flamengo só confirmou e carimbou uma vaga dentro de campo. Falar sobre o Luiz Araújo é falar para mim sobre um jogador que desde da última temporada tem desequilibrado sem parar. Para mim ele é titular do Flamengo e ele tem essa energia, essa velocidade, o drible. Faz mais um golaço hoje, né? Saiu limpando. E mais uma grande atuação do Gerson, né? O Gerson comandando o meio-campo, mostrando por que ele é convocado para a seleção brasileira, e eu acho que ele tem que ser titular da seleção brasileira. Está jogando um nível muito alto o Gerson. Mari, como você viu esse jogo do Flamengo, essa vitória importante do Flamengo, mais uma vitória, né? E a classificação do Flamengo em cima do Vasco. E como é que você interpreta realmente essa mudança tão brusca de um Vasco de uma hora para outra na partida? Eu acho que ela não acaba acontecendo de uma hora para outra, porque se a gente for ampliar um pouquinho essa lupa, o Dona traz essa questão da arbitragem. O gol do Bruno Henrique é o gol de empate, o regulamento do Campeonato Carioca, mesmo o Vasco vencendo por um gol de diferença, daria pro Flamengo essa classificação. Então o Vasco já tinha uma montanha, né, para subir, uma montanha mais alta que a do Flamengo. O 1-0 colocava o Vasco de fato na partida, precisaria de mais um gol para ter essa diferença. Então o empate acontece, o Vasco vai para o intervalo e com certeza tem acesso às imagens. Então ali gera uma questão, se de fato tem essa interpretação de uma linha mal colocada ou não. Eu acho que isso, para uma equipe que é vulnerável nessa questão mental, ela pode interferir para esse retorno. O Vasco volta para o segundo tempo, dá 10 minutos de jogo praticamente, 15 minutos de jogo, tem a lesão do Coutinho. Eu acho que a partir dali... 7 minutos ele se lesionou. 7 minutos, perdão. 7 minutos. 7 minutos. Se desenha uma outra cara para o Vasco. O Vasco perde o Coutinho, logo depois o Carille substitui o Nuno, e o Vasco perde o lado esquerdo, que funcionou tanto na primeira etapa. Assim, se a gente pontuava no começo da temporada, já na reta final da temporada passada, que o jogo do Vasco ele era muito